Bom dia, tudo bem? Como é que passou o dia de ontem? Como é que foi a sua leitura no livro de Hebreus, no capítulo 11? Tá gostando? Que coisa boa! Eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, se ainda não é inscrito, e muito obrigada a você que já faz parte desse canal. É muito bom saber que nós estamos juntos, nos alimentando com essa palavra maravilhosa, a palavra de Deus. Para você que está passando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Ivailza Marques, a tia Iva, quando eu trabalho com crianças também, e eu faço parte da Assembleia de Deus. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e eu quero te convidar, se inscreva nesse canal. E não esquece de deixar o seu like. Nós estamos lendo esses 3 dias, Hebreus capítulo 11. E quando eu era criança, gente, tinha um corinho que cantava e dizia assim: fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Você conhece esse corinho? Manda dizer para mim nos comentários se você já cantou alguma vez. Vou cantar outra vez. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Olha só, é coisa de criança. Vamos nós então? Nós paramos ontem no versículo de número 29 de Hebreus, capítulo 11. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você puder. Se não, eu leio para você e você faz suas anotações, se quiser. Mande um comentário se desejar. Se tiver alguma dúvida e quiser mandar uma pergunta, nós vamos responder, tá bom? Mas nós estamos falando sobre a alegria de ser uma pessoa de fé, o privilégio de cultivar a fé, de ter fé, o presente que é, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Olha só. Vamos lá então? Vamos ler hoje a partir do versículo 30. Hebreus capítulo 11, versículo 30, diz assim: Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças na batalha, se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olhe que coisa, que final de capítulo abençoador. O que é que nós encontramos aqui? Nós lemos a partir do versículo de número 30. Nossa fé também pode sustentar-nos no meio de tremendas provações, semelhantes às que sofreu o povo de Deus, nos versículos 33 ao 37.
os quais, pela fé, venceram os reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Nós encontramos a partir do versículo 30, que vem falando da queda dos muros de Jericó, quando Deus manda o exército rodear e tocar a trombeta, e os muros caem. Nós encontramos que pela fé uma meretriz chamada Raabe, ela esconde os espias e ela alcança a misericórdia do Senhor pela fé, porque ela acreditou na palavra dele. E ela obedeceu. Interessante que a fé, ela está sempre agregada à obediência. Isso é maravilhoso. E aí a gente encontra aqui que pela fé, esses homens, a gente encontra falando de Gideão, não é? O que é que Gideão estava fazendo? Gideão estava malhando trigo no lugar de pisar uva. Por quê? Para se esconder. Mas ele com 300 ele vence. Porque quem vence, quem é? Não é Gideão, é Deus através de Gideão. Então a fé nos faz canal de bênção na vida de alguém. A fé nos fortalece. A fé nos dá firmeza, raiz. Para quando o vento vir, faz igual a palmeira, ela se dobra, mas ela não quebra. Isso é maravilhoso. E aí a gente encontra aqui no versículo 32. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo. O autor desse livro, ele diz, vai me faltar tempo se eu for falar da vida de todos esses homens que demonstraram a sua fé. Olha só, esse livro de Hebreus, eu tenho aqui essa versão pentecostal, tem como autor desconhecido. O tema dele é o melhor conserto, porque quando nós temos fé em Deus, nós temos uma vida melhor. E ele foi escrito cerca de 67 a 69 depois de Cristo. E isso é interessante a gente ver, que vem falando sobre a fé de todos esses homens. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté. E o que se falar de Davi, não é? Samuel, um homem de fé. Olha só. E quando a gente encontra as mulheres que quando Jesus ressuscita, que os túmulos são abertos, receberam seus filhos. É interessante isso. E a gente encontra que homens vestidos de peles de animais, pessoas desamparadas, mas eles não desanimaram, a sua fé estava pautada em Cristo, no Senhor, no Deus que pode fazer. Pessoas que foram mortas, decapitadas, não é? Levadas à prisão, como o próprio apóstolo Paulo e outros discípulos. E isso é maravilhoso, saber que a nossa fé em Deus, ela nos faz ficar firmes. Olha o que diz o versículo de número 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Olha só. Eram homens que andaram errantes pelos desertos, nas cavernas. O mundo não era digno desses homens, mas eles estavam ali. Por isso nós estamos falando hoje aqui. Os santos fiéis de Deus recusaram-se a conformar-se com os decadentes padrões do mundo. Isso é fé. E a desfrutar dos seus prazeres imorais. Quando nós nos afastamos dos presentes do mundo, nós temos fé em Deus que nós vamos vencer. Porque rejeitavam o mundo, eles eram rejeitados pelo mundo. A palavra de Deus, Jesus disse, não sois do mundo. Mas nós estamos no mundo. Mas um dia nós vamos embora daqui. Mas enquanto estamos aqui, precisamos manter a nossa fé em ação. Temos fé em Deus, que as coisas vão ficar do jeito que Deus permitir que fique. A sua vontade perfeita também. Olha só. Quando a gente chega aqui no versículo 40, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Todos os santos do Antigo Testamento morreram sem receber todas as bênçãos e promessas de Deus, mas nem por isso Deus deixou de ser Deus. Mas com a morte e ressurreição de Cristo, olhe que presente, ele obteve a perfeita salvação para eles,
Jesus veio a esse mundo, deu a sua vida por amor a todos. Eles foram salvos mediante a sua fé. Jesus veio garantir essa salvação. Isso é maravilhoso. Os quais receberão sua herança integral junto conosco no novo céu e na nova terra. Apocalipse capítulo 20, versículo 22. Eu quero ler com você. Apocalipse capítulo 20 ao versículo 22 fala disso. São esses dois capítulos. O versículo, o novo céu e a nova terra. Se você ler isso aqui, leia esses dois capítulos de Apocalipse, se você quiser, mas nós encontramos exatamente isso, um novo céu e uma nova terra. Isso é promessa de Deus. Nós temos a promessa da salvação, nós temos a nossa fé firmada em Cristo, o nosso Senhor, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, que essa palavra aqui, desses homens de fé, os homens de fé do Velho Testamento, nós já vimos aqui que eles morreram sem ver o prometido Messias. Eles não viram o Messias. Mas um dia eles vão alcançar a preciosa consumação de tudo isso. Porque nós vamos nos encontrar um dia no céu, na glória, junto com Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, que nossa fé permaneça firmada em Cristo, nosso Senhor. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que nós não vemos. Então, pela fé, nós precisamos caminhar nesse mundo, crendo que nós vamos encontrar com Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, que você continue crendo, tenha fé, mantenha a sua fé em ação, cultive a sua fé. Lembre da parábola do semeador. Semeie a semente da fé no seu coração. Regue essa semente da fé no seu coração como missionária, orando, lendo, estudando a palavra, louvando, falando de Jesus, dando testemunho, porque nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos a uma mansão celestial. Deus continue nos abençoando. Excelente dia para você, que o Senhor continue na sua vida, te cobrindo com o precioso sangue, te guardando de todo mal, de todo perigo, abençoando a você e a sua família, te dando harmonia, te dando paz, prosperidade, tanto material quanto espiritual, e que a saúde esteja na tua vida, para a honra e para a glória do nome do Senhor.